programa verde e amarelo, ele revoga acidente de trajeto, né, que era uma das modalidades do acidente de trabalho. Isso foi feito através de quê? Da medida 905 de 2009, que foi encaminhado, né, o Congresso, uma medida que cria o quê? Basicamente, né, um contrato de trabalho para beneficiar pessoas de 18 a 29 anos, né, e além disso eles aproveitaram dentro dessa medida provisória e fizeram algumas alterações na questão trabalhista, na questão previdenciária, e isso é uma das situações que veio, né, vamos dizer assim, através da revogação de um dispositivo na lei que permitia que quando o trabalhador se acidentasse, né, durante o trajeto, ele pudesse ser considerado acidente de trabalho. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, essa medida provisória ela vem gerando polêmica, né? Não só porque está criando essa nova modalidade de contrato de trabalho, retirando alguns direitos, né, para essa faixa de idade, mas também porque está mexendo na legislação trabalhista e criando aí, vamos dizer assim, aliviando a carga em cima do trabalhador e também na Previdência, porque a Previdência também tem ganhado alguma coisa com isso. Mas basicamente o que eles fizeram? Eles revogaram um dispositivo da legislação 8.213 de 91 que permitia, né, que era considerado quando o funcionário se acidentasse, né, o trabalhador se acidentasse no deslocamento casa-trabalho ou trabalho-casa, né, do trabalho para sua casa, que isso era considerado acidente de trabalho. E aí, nesses casos, a empresa ela tinha a obrigação de informar o CAT. O que é o CAT? CAT é a comunicação de acidente do trabalho, tinha um prazo. Se não comunicasse, também tinha multa, né? Então essa penalidade ela obrigava a que o empregador ele fizesse essa comunicação e dentro dessa situação, né, dentro do acidente de trabalho, o que aquele funcionário, aquele trabalhador que se ausentava mais de 15 dias, ele tinha direito com relação a essa questão do acidente de trabalho, né? Primeiro, a estabilidade de 12 meses, né? Que quando ele retornasse, ele tinha que ficar 12 meses no trabalho e não poderia ser dispensado dentro desse período. Outra situação que seria, se ele fosse o caso de agravar e fosse, né, considerada aposentadoria por invalidez, ela era acidentária e não decorrente do auxílio-doença normal, mas sim do auxílio-doença acidentário. E os depósitos do fundo de garantia ia continuar sendo efetuado pela empresa mês a mês durante o período em que o trabalhador estivesse no auxílio-doença acidentário. Então nós vemos basicamente, né, que essa medida 905 de 2009, ela veio trazer aí, vamos dizer assim, um prejuízo ao trabalhador. Mas mudando um pouquinho, né, agora eu gostaria de falar para você que tem um animalzinho de estimação, mais precisamente um gato, né? A gente sabe que o gato está sempre destruindo o sofá, principalmente aquele sofá que é de tecido, arranhando, estragando, né? Nós estamos com um parceiro nosso que está agora, né, fazendo aqui uma parceria com o nosso canal, que ele tem uma solução exclusivamente para isso. Agora vamos voltar, né, para o nosso assunto, que é a medida provisória 905, que extinguiu, né, o acidente de trabalho no trajeto de percurso, vamos dizer assim, aquilo que seria deslocamento casa-trabalho e trabalho-casa, né? E agora, o funcionário vai perder o direito de entrar com auxílio-doença? Não. Na verdade, desde o dia 12/11, né, que foi publicada essa medida, que já está valendo isso. Então, o que vai acontecer? Ao invés do funcionário, né, se ele se acidentar no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ele acionar a Previdência, né, fazer o requerimento do auxílio-doença acidentário, não vai ser mais auxílio-doença acidentário, porque também não vai ter mais o CAT, deixou de fazer essa obrigação. Vai ser um auxílio-doença normal, né, e que ele não vai ter estabilidade, não vai ter, se for o caso, e aquilo agravar, né, aposentadoria por invalidez acidentária, isso não vai ser simplesmente aposentadoria por invalidez normal, né, se desvincula essa questão do acidente do trabalho, também não vai ter mais aqueles depósitos do fundo de garantia. Então, vai permanecer a possibilidade dele entrar
com pedido junto ao INSS, a Previdência Social, e requerendo e ficando lá no auxílio-doença normal. E quando isso está valendo, né? Nós já falamos, a partir do dia 12/11/2019, quando foi a publicação da medida provisória, essa medida tem validade máxima de 120 dias, né? Que é 60 dias prorrogável por mais 60 dias. E o que isso pode acontecer? Como é que pode ficar isso aí? Durante o período em que a medida provisória estiver na sua validade, isso desaparece, né? Ou seja, não tem mais acidente de percurso, acidente de trabalho de percurso, no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, não tem. Mas isso pode ser alterado, né, na tramitação lá no Congresso. Pode ser que eles extingam esse artigo, né, que revogou essa situação que existia na legislação, que permitia essa parte do acidente de trajeto como acidente de trabalho. Poderá também a medida provisória caducar, ou ela também pode ser transformada em lei, dessa forma e isso ficar efetivado permanentemente para frente. Quem é que se beneficia com isso? Né? Vamos supor que os empresários eles venham se beneficiar. Claro, porque os empresários vão deixar de recolher o FGTS e também não vai existir aquela proteção, aquela garantia, aquela estabilidade. Já existe muita discussão com relação a isso, inclusive, né, sindicato, pessoal ligado à área de trabalhadores, dizendo que o empresário, que as empresas vão ganhar, que os trabalhadores estão perdendo direito, etc. Né? Então nós sabemos que isso foi uma medida que facilita os empresários, com certeza, não há dúvida, não há como questionar essa situação, mas também o governo de alguma forma cria, né, um maior impedimento para acesso à Previdência Social no sentido do acidente de trabalho. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje, agradecemos a participação de vocês e só lembrando, se vocês quiserem, né, aquela solução para proteger o seu sofá, www.protetordesofá.com.br. Até o próximo vídeo.